O MBL só é coisa de jovem. Começou? Estamos ao vivo, gente. Boa noite, doutor Eduardo Leite. Boa noite, Fernando Holliday. Boa noite. Boa noite. Estou aqui, gente, com o doutor Eduardo, com o Holliday. A gente vai discutir hoje sobre cotas raciais. É um tema bem polêmico. Eu joguei no grupo da UFBA anteontem e deu polêmica. Viu? Foi? Foi. O pessoal me xingou e tudo que foi não. Imagina. Te chamou de capitão do mato. É, o de sempre. E sempre foi. O pessoal não gostou não. Diz que Meu Deus do céu. a gente não aceita que os pobres entrem na faculdade. Como já foi a UFBA, né? Que a senzala entre na Ah, faculdade, a gente não aceita isso. Bom, a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro eu queria apresentar, na verdade, lembrar que amanhã a gente tem um evento aqui em Feira de Santana. O doutor Eduardo vai dar os detalhes. É o segundo Fórum de Consciência. conciliação política. O que é o Fórum de Conciliação Política? É uma ideia que nós tivemos, eu e alguns amigos, e fizemos a realidade em 2015, esse é o segundo fórum, da importância de que o estudante secundarista e universitário e a sociedade em geral passe a valorizar a importância da política, porque política é tudo na nossa vida, e ficar a parte da política, como já dizia Platão, faz com que o cidadão passe a ser governado pelos inferiores, pelos incompetentes, e no nosso caso, pelos grandes corruptos. A Lava Jato que o diga. É isso aí. Verdade. Será no Hotel Atmosfera, aqui em Feira de Santana, na rua São Domingos 588. Acredito que ainda tenha espaço para algumas inscrições. Como é que porque faz para aqui- se inscrever? Agora, pode ser Se chegar lá na hora, consegue entrar? se tiver vaga, consegue. Consegue comprar lá na hora. Eu não posso garantir, porque aqui em feira a cultura nossa não é uma cultura assim prévia de inscrição. Então pode ser que eu chegue lá, só tenha eu e mais uns 15 palestrantes. Você está entendendo? E o marido da palestrante. O marido da igreja. A gente já tem garantido 16. Entendeu? Mas é uma coisa que a gente já fez. Mas, tá será aqui. que, mas se quiser se inscrever hoje de noite ainda dá Pode, pelo Simpla, né? Que é um site de ingressos, e também agora, ou então lá amanhã, pessoalmente, a partir de 7h30 da manhã. Quem se interessar, nos dois posts abaixo desse, eu compartilhei a foto anunciando a live, e aí tem o link das inscrições. Então, quem quiser se interessar, ver o Holliday, eu sei que ninguém quer ver o Holliday, todo mundo quer ver eu. Então, quem se Eu diria interessar... que as atenções serão divididas. E não vai ser um fórum só de direita, digamos assim, né? Vai ter gente do PSOL, do PT... O fórum, ele é suprapartidário. Ele é político suprapartidário. O que é que significa isso? Não tem ideologia nenhuma, religiosa, de nada, de gênero, nada, né? Nem do gênero masculino, nem do gênero feminino, que são os dois gêneros que existem. Não existe terceiro gênero, certo? Existem pessoas que botam... Bem, não vamos discutir sobre isso. Bem, e o que é que ocorre? O fórum, ele é suprapartidário. Eu inclusive, fui criticado bastante, porque eu convidei o deputado Zé Neto do PT, e as pessoas quiseram ir nas minhas duas jugulares, né? Não conseguiram, porque sabem que para chegar nas minhas jugulares será difícil de conseguir o objetivo. Mas... E também eu fui assim, diria assim, do ponto de vista midiático, eu fui apedrajado por ter convidado o Holliday. Eu não sabia que o Holliday tinha Um monte de hater, né? tantos seguidores que desejam ele morto. Como muitos disseram que aquele cingado. Como é que eu Foram vou... essas palavras de carinho que eu vi ontem no Como é, que grupo da UFBA. como é que eu vou gastar dinheiro para ouvir um cara que não tem nada, um cara de 19 anos da periferia, que é vereador da quinta cidade maior do planeta, Pois que é São Paulo. Então, e pobre, né? E o que é que diria é o seguinte, e esse menino não tem nada, eu gostaria muito de ter um pouco que esse menino tem de conhecimento, de cultura, de Com certeza. ideologia e de amor ao seu semelhante. É isso Eu aí. me orgulho muito dele ter atendido ao meu Seja bem-vindo, chamado, Bahia. como você também é o meu chamado de vir Vamos ficar aqui com o ciúme. falar sobre se há espaço do liberalismo no Brasil. Para mim, eu acho que há. Viu? Bom, tem aqui alguns comentários. Tiago Paixão, Fernando Holliday, tira foto comigo no domingo. Opa, pode deixar, tá garantido. Domingo vai ter evento do MBL lá em Salvador. Já ganhou pra você, né? E pra mim, que foto ninguém vai querer tirar. Eduardo, aqui, Vitor Rezende. Eduardo, parabéns pela iniciativa. Obrigado, um abraço. Juan Pablo Holliday, manda um salve pro Lucas Batista. Salve, Lucas Batista. Agora tem até pra mim, viu? Sérgio César. Oi, Pri. Oi,
Não tem ninguém para mim, não? Tem. Ótima transmissão, Eduardo. Nossa, esse nome é Ebenezer. Você conhece? Ebenezer. Grande cardiologista, um médico atuante, inclusive, que tem uma consciência política, não diria assim tão suprapartidária, mas tem o seu direito. Alguém tem que sair de cima do muro. Bom, tem mais alguns eu leio daqui a pouco. Vamos começar então o nosso tema principal, cotas raciais. O que você acha sobre o tema? E você que é negro da periferia, você acha que você precisa de cotas para entrar na universidade? Você acha isso justo? Esse é um tema que gera naturalmente muita polêmica e assusta também, né, principalmente quando vem um negro dizer que é contra as cotas raciais. Isso é resultado da péssima discussão ou da falta de discussão das cotas raciais no Brasil. E eu costumo resumir, né, este problema das cotas raciais e essa institucionalização do racismo com uma história breve e real. Né? Outubro de 2016, novembro de 2016 mais ou menos, cidade de São Paulo, capital, uma mulher de cerca de 40 anos de idade, negra, olhos castanhos, cabelos lisos, entra numa sala, 5 homens atrás de uma mesa, estão ali para avaliá-la. Ela se inscreveu num concurso público do município. Mas eles não vão avaliar o conhecimento dela, o estudo, a dedicação, o que ela sabe, porque se candidatou, absolutamente nada disso. Avaliar se ela é negra o suficiente. Exatamente. Vão avaliar a grossura dos lábios, a cor dos olhos, a estrutura do cabelo, a cor da pele, o tom da cor da pele. Isso é o mesmo que o nazismo fazia no século passado, assim como o apartheid no período de Jim Crow nos Estados Unidos. Então eu sou contra as cotas raciais, principalmente porque é o racismo institucionalizado. Só que por algum motivo agora é visto com bons olhos. Entendi. Agora a gente estava conversando mais cedo, ele tem uma posição diferente sobre cotas sociais. O que você acha sobre as cotas sociais? Você acha que já não é tão grave assim? Eu acho que existe hoje um problema com quem é pobre no país, né? E eu cresci na periferia, estudei a minha vida inteira em escola pública e tinham alunos brancos, e eram meus colegas de sala, loiros de olhos azuis que iam para a escola somente para comer e que estavam numa situação social e econômica muito pior do que a minha. Então, quem é pobre realmente, independente de cor de pele, se é negro, se é pardo, se é branco, está sofrendo com a péssima qualidade de ensino, tem poucas oportunidades na vida e essas pessoas precisam de oportunidade. E ao meu ver, as cotas sociais, ainda que não seja o ideal, obviamente, o ideal é essas pessoas terem ensino de qualidade, preferência por um sistema de voucher no ensino privado. Mas, colocando no nosso mundo real, no mundo de hoje, pelo menos as cotas sociais pegam os melhores alunos da escola pública, os melhores que se inscreveram naquele processo e lhes dão a oportunidade de uma vaga. Eles vão concorrer entre si porque ambos tiveram ali a mesma qualidade de ensino, então é uma competição ali, digamos, entre aspas, justa. No caso dos negros, não há nenhum motivo, não tem por que um negro só concorrer com um negro. A capacidade intelectual de um negro e de um branco é a mesma, são todos seres humanos. Agora, no caso social, eu acho que existe uma justificativa plausível. Entendi. Mas no Brasil as cotas elas foram instituídas descoladas de qualquer outra política de melhoria de ensino. Você defende que as cotas sejam instituídas, as cotas sociais mesmo nessa situação, ou só como parte de uma política mais geral que melhore que torne as cotas temporárias, só até a gente resolver aqui o ensino fundamental, a gente dar voucher para as crianças, mas quem já passou dessa fase recebe cota. Como é que você vê essa questão? Toda vez que um governo implanta o sistema de cotas em qualquer lugar do mundo, eles sempre vêm culpado. É provisório, joguei na prática, sempre acaba sendo eterno. Eu acho que as cotas sociais é um jeito do governo e do Estado reconhecer a sua própria incapacidade. Ele está dizendo o seguinte: eu sou incompetente, te dei uma educação lixo, péssima qualidade, péssimo material, vou continuar dando e sim, vou dar um jeitinho de você entrar na universidade. Então, o ideal, de fato, é que as cotas sociais sejam completamente provisórias enquanto há uma transformação no ensino público. E acho que um meio de se fazer isso seria começando a cobrar mensalidade das universidades públicas ou, de fato, privatizando-as e garantindo algumas vagas para aqueles que não têm renda suficiente para pagar essa mensalidade. Entendi. Doutor Eduardo, você concorda com isso?
Olha, eu achei muito pertinente essa colocação, e inteligente também de Holliday, porque eu tinha uma visão assim, não tão ampla, né? A minha visão é que realmente cota racial é um absurdo, é um impulsionamento ao racismo, né? E injusto em todos os sentidos. O racismo é uma coisa que está feita aos idiotas. E forçar o idiota a deixar de ser idiota fica difícil. E fazer com que haja essa separação entre irmãos, né? Então eu acho totalmente absurdo. Agora, essa cota social é uma coisa realmente muito interessante. Eu não sabia desse júri, né? Segregacionista que existe lá. Eu fiquei abismado, eu não sabia que Hitler tinha facções aqui no Brasil. Pois é. Né? E logo no governo do estado de São Paulo. Isso me assustou. Isso é uma informação que o Holliday passou para mim, e que é por isso que o Holliday está aqui entre nós, como os outros palestrantes estão, para mostrar à juventude o quanto é importante nós termos o conhecimento sobre política, e discutir sobre política, e valorizar a política. Nós não vamos valorizar políticos corruptos e incompetentes. Nós vamos querer que tenham políticos íntegros e competentes. Isso aí faz com que nós tenhamos justiça no nosso país. Com certeza. Só lembrando que cotas vai ser um dos temas da palestra do Holliday amanhã. Qual é o outro tema? O outro tema é o jovem na política, né? A renovação política. Eu vou falar um pouco da minha experiência, né, como vereador aí nesses 10 meses de mandato, também um pouco de como foi a minha eleição e as perspectivas para o futuro próximo aí do nosso país. Eu vou fazer uma pergunta aqui de Eduardo Gomes. Holliday, você concorda que a polícia militar é institucionalmente racista? Não, discordo completamente. Na verdade, acho que a polícia, na maioria das vezes, inclusive, é muito próxima da comunidade, faz parte da comunidade e serve, mais do que isso, serve de inspiração para muitos jovens. Porque quem está na periferia, muitas vezes, acaba tendo como inspiração ou o pastor ou o padre de determinada igreja, ou o traficante dono do morro, ou então o policial militar. Isso é, são ali as 3 possíveis carreiras, digamos, entre aspas, que a mídia e muitas vezes essa esquerda que diz proteger os mais pobres oferecem. Não, o negócio é o seguinte, você nasceu pobre, você vai se tornar um criminoso mesmo, ou então vai para a igreja, né? Mas aí vem outros caminhos ali oferecidos, e um desses é da polícia militar, que traz inspiração, traz ordem, traz educação para muitos jovens na periferia, ou seja, mais ajuda do que atrapalha, e definitivamente não é institucionalmente racista. E nem fascista. Nem de longe. Certo. Olha, no início do MBL ele apoiava o Dória, ele fazia vários cards no Facebook de apoio, elogiando o governo Dória, e de um tempo para cá isso meio que virou. Eu vi um post antes de vir para cá, na sua página inclusive, criticando alguma ação do Dória, eu não lembro o que foi. Como é que está a relação do MBL com o Dória agora? Vocês não apoiam mais ele? Como prefeito, acho que de forma geral, nós vamos continuar apoiando. Definitivamente em 2016 ele era a melhor opção e ainda é a melhor opção para a cidade, disso eu não tenho dúvida, mas nós começamos realmente, ainda no começo desse ano, a criar uma espécie de campanha para que ele viesse a ser candidato a presidente. Mas nos últimos meses, nas últimas semanas, tem dado diversas declarações completamente incompatíveis com aquilo que nós, do Movimento Brasil Livre, acreditamos, né, incompatíveis com o liberalismo, incompatíveis às vezes até com o que ele pregou na campanha. Então o momento que você viu hoje foi uma crítica à prefeitura liberar 40 milhões de reais de dinheiro público para financiar, vejam vocês, escolas de samba no Carnaval de São Paulo. Quer dizer, é um completo absurdo, e diversas outras declarações que ele tem dado recentemente. Isso tem nos distanciado ideologicamente. Teve o imposto do Netflix. Esse ele é obrigado por lei federal a fazer, mas está fazendo acima da alíquota mínima lá nas alturas, está querendo criar estatal com diversas justificativas estranhas, além do aplicativo estatal de táxi que ele lançou junto com o Crivella, enfim, uma série de desastres e que tem nos afastado ideologicamente nesse sentido. Entendi.
Então, neste momento, o MBL apoiaria quem para presidente? Ainda é muito cedo. Neste momento, eu diria que o MBL não sabe. Ou não tem um candidato a presidente. E você, pessoalmente, tem algum preferido? Hoje, eu acho que o Amoedo, que seria candidato... Tem gente que ficou feliz ali atrás das câmeras. Acho que tem um cunhado meu ali. O Amoedo hoje... Tem mais de um aqui, viu? É verdade, tem outro aqui. É um candidato que tem demonstrado uma coerência, né, ideológica, uma coerência liberal, e acredito que pode muito bem representar este público órfão, digamos assim, nessas eleições de 2018. Entendi. Tá, Richard Luiz, ele pergunta. Fernando Holliday, a situação dos negros no Brasil foram atingidos indiscutivelmente... A situação dos negros do Brasil foram atingidas indiscutivelmente, ainda que parcialmente, por políticas públicas de outrora. Não seria devido à criação de uma política pública cotas raciais? Eu não entendi, Richard, refaça a sua pergunta, que eu leio aqui, eu não consegui entender. Diogo Soares pergunta, a sua posição sobre novos partidos liberais. Inclusive, eu queria saber o que você pretende continuar no DEM, você tem alguma conversa com o Novo, com o Livres, você acha que... Qual é a sua relação aí com os partidos liberais que estão surgindo? Bom, a criação de partidos liberais, obviamente, sou plenamente favorável. Inclusive, às vezes, a crítica é o Brasil tem muito partido. Na verdade, o Brasil tem pouco partido. O problema é que os partidos no Brasil são financiados com dinheiro público, tem tempo de TV, tem diversas estruturas. Acho que a criação de partidos deveria ser uma coisa completamente fácil, mas o financiamento deveria ser autônomo, privado, nada de dinheiro público, para serem partidos de fato alinhados com uma causa. Eu estou no Democratas porque o Democratas, pelo menos lá em São Paulo, me ofereceu completa liberdade de posicionamentos, quer dizer, eu posso falar o que eu quiser, falar o que eu acredito, independente do posicionamento do partido, e aquela liberdade naquele momento foi essencial para escolher o partido. Mas, obviamente, se essa liberdade começar a ser talhada, cortada aos poucos, aparada, ou se o partido seguir por um caminho diferente daquele do Movimento Brasil Livre ou daquilo que eu acredito, aí não vou pensar duas vezes em mudar de partido, porque meu comprometimento maior é com a MBL. Então eu estou aí de braços abertos para quem quiser me convidar, seja lá para onde for. E se o contexto político permitir, for viável, pode ser que aconteça. Por falar em partido, Novo, Livre, eu soube que o doutor Eduardo está aí com os planos para o ano que vem, pode falar já? Estou pensando. Eu gostaria muito que o Amoedo se decidisse e realmente saísse como presidente. Eu já o conhecia assim por ouvir falar e acompanhava alguns textos dele, e aquilo realmente fez com que eu passasse a admirá-lo. Pessoalmente, ele esteve aqui o mês passado aqui e nos honrou com um encontro, e a gente conheceu pessoalmente, pudemos conversar, e nós temos nos comunicado, né, via WhatsApp, e-mails, etc. E realmente parece uma pessoa que foi talhada para fazer essa renovação no nosso país, que está precisando de pessoas com o caráter e o preparo intelectual e técnico, ele é da área de finanças, para que o nosso país tão rico não continue tão rico e tão desigual. Com certeza. Inclusive, se o Livres não tiver candidato, é Amoedo na cabeça, vou voltar a fazer campanha. Eu tenho certeza que o Livres vai apoiar o Amoedo. Como tem o DEM, todo mundo vai. Doutor Eduardo, tem uma pergunta para você aqui. Vitor Rezende pergunta. Eduardo, é o segundo evento que está organizando. Como anda a política no segundo maior colégio eleitoral da Bahia? Está sentindo uma tendência liberal? Como é que está a Feira de Santana? Ela está mais à esquerda, mais à direita? Eu diria que Feira de Santana está como todo o Brasil, está com vontade de renovar, está com vontade de novo elementos, figuras virgens na política, porque a gente precisa dar oportunidade à renovação. Infelizmente não houve uma mudança política no que diz respeito não houve reforma política, fazendo com que os caciques continuem desmandando o nosso país quando eles deviam estar comandando. Mas nós vamos renovar. O povo brasileiro está acordando, está se conscientizando mais, e por isso que eu tenho certeza que Feira de Santana, como todo o Brasil, vai querer renovar para melhorar. Essa que é a realidade. Nós estamos precisando urgentemente. 2018 é um Acordem, não votem branco, não votem nulo e não reelejam ninguém
que já foi, a não ser o Holiday, quando ele foi a vereador. Você pensa em mas se candidatar só por 2 mandatos. Viu? Você pretende se candidatar a deputado? Não, em 2018 não, vou completar aí meus 4 anos de vereador em São Paulo. Entendi. Pelo MBL vai ser o Arthur e o Kim? O MBL vai lançar o Arthur como candidato a deputado estadual, né, por São Paulo, e o Kim como deputado federal, mas ainda não temos partido definido. Não podemos dizer isso, não. O TRE não pode dizer. Eles não podem, mas a gente pode. Então eu vou pedir aqui que o sai deputado federal e o Arthur, que é uma figuraça, que tem muito a contribuir, seja um deputado estadual lá para São Paulo. Zilma Figo está perguntando aqui sobre o Bolsonaro. O que você acha de Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro, ele conseguiu encarnar um sentimento latente na população que os candidatos, né, os presidenciáveis mais conhecidos, não conseguiram. Ele foi o único ali dos cotados que conseguiu encarnar esse sentimento de insegurança, de insatisfação com a segurança, esse sentimento de impunidade geral, e acho que esse discurso dele relativo à segurança pública é o que faz com que ele tenha tantas porcentagens, tantos votos ali, segundo as pesquisas eleitorais. E acho que não deve ser subestimado nas eleições. Você acha que ele ainda tem potencial de crescimento? Ele tem um teto? Eu acho que ele tem potencial de crescimento, inclusive o próprio Datafolha reconhece que existe o voto Bolso-Lula, ou seja, se o Lula não sendo candidato, o Bolsonaro teria capacidade de comer ali parte dos votos do Lula. E ele tem as redes sociais ao seu lado, é inegável o alcance que ele tem nas páginas, etc. Eu só tenho um pé atrás, digamos assim, quanto às suas políticas econômicas, como seria o seu ministério, qual seria o seu modelo de gestão. Acho que ainda falta um pouco disso, um pouco desse esclarecimento. Por exemplo, o que significa pensar 200 vezes antes de privatizar a Petrobras? São coisas que precisam ser esclarecidas e acho que serão esclarecidas conforme a eleição se aproxima, até porque os candidatos vão apresentando aí os seus planos de governo. Isso aí. O Richard reformulou para aquela pergunta. Ele diz que a situação dos negros no Brasil foi atingida por políticas públicas de um tempo anterior que prejudicou eles. Que se não seria o tempo de agora o Estado reverter a situação que ele mesmo criou no passado. Essa é uma mentalidade comum no movimento negro de que tivemos a escravidão, até aqui são fatos históricos, né? Houve a escravidão, foram libertados os escravos, porém o Estado não ofereceu nenhum tipo de capacitação nem nada, simplesmente foram jogados ao léu. Acontece que o movimento negro diz que esta consequência ela permaneceu ao longo do tempo, os negros foram jogados na periferia e isso são os negros ali, descendentes de escravos, todos na periferia. É aí que entra a minha discordância. O Brasil se orgulha de ser um país miscigenado, isso é um país de misturas, etc. Chegaram os imigrantes tomando os empregos ali que poderiam ter sido dos escravos, dos ex-escravos que tivessem sido capacitados, mas eles também se casaram, tiveram filhos com os ex-escravos, se misturaram. Também os imigrantes que vieram para cá não vieram ricos, cheios de fortuna, vieram todos pobres, miseráveis, tinham péssimas condições ali para tratar as suas famílias e também foram para as periferias. Então não dá para dizer hoje que o negro da periferia é um descendente direto dos escravos e que, portanto, ele precisa ser beneficiado. Aqueles que estão na pobreza, de certa forma, é que são os descendentes daqueles que foram largados na periferia. Então, de novo, existe um problema aqui social de pobreza, muito por conta do peso do Estado também sobre essas pessoas mais pobres e que dificulta a subida dessas pessoas na vida. Mas, definitivamente, não dá para conectar o negro de hoje ao ex-escravo de mais de um século atrás. Eu não acredito nesta teoria. Assim como nem todos os brancos são descendentes de portugueses. Exatamente. Eu, por exemplo, minha pele é um pouquinho mais clara, mas eu não tenho... Todos os meus bisavós eram libaneses, árabes. Então, eu tenho dívida histórica com o Holiday porque nem que meus parentes não escravizaram os parentes dele. Então, é meio complicado falar disso. O passado já foi. Passado é passado. O que nos resta no passado é aprender com os equívocos que houveram no passado. Tudo é futuro. Acabou. Nós não vamos poder resgatar o que houve com a escravatura de negros e brancos também. Porque é bom que se saiba que haviam brancos escravos também.
E que os próprios negros escravizavam os negros também. na África. Então isso é passado. O que eu acho é que é um aproveitamento em todos os sentidos, até financeiro para isso. A gente tem que ser consciente do que realmente é verdade. E só existe uma verdade como não existe uma mulher meia grávida. Isso mesmo. Lúcio Gabriel. Holiday, como você reage às ofensas que muitas das vezes são racistas por parte do pessoal da esquerda, que se julgam defensores das minorias? Eu acho que eles acabam se desmascarando, né, com todas essas ofensas que eles fazem, assim como o movimento LGBT faz diversas ofensas que eles próprios consideram homofóbicas contra mim. Então eu uso isto agora ao meu favor, né? Aqueles que dizem defender os negros, aqueles que dizem defender os gays, são os primeiros a atacá-los quando eles ousam pensar de forma diferente. É a modernização da senzala. Se antes a senzala eram os negros se submetendo aos engenhos, hoje a esquerda quer que se submetam às suas ideologias e aos seus partidos. Certo. Felipe Vieira pergunta: Holiday, o que você acha do eleitorado paulista? Que o eleitorado paulista precisa fazer para se livrar do espectro tucano que domina o estado há quase 30 anos? Precisa ter candidatos competentes em outros partidos. Até agora não apareceu nenhum, né? Vamos ver se que os tucanos fiquem vão pro novo. Só se presta, né? Porque tem tucano aí que é melhor fique lá mesmo. Por enquanto acreditem, é só falta de opção. Com certeza. Eu falo, me refiro aos eleitores. Vou fazer a última pergunta aqui que a gente vai ter que jantar, né? Que a gente tá com Pelo fome. amor de Deus. Então vou escolher a pergunta de um hater aqui, ó. André Opa, Carvalho. esses são bons. Holiday, quando o MBL vai deixar de surfar no senso comum conservador da sociedade brasileira e apresentar algo realmente novo na política? O MBL ele defende os pilares da civilização ocidental. E se isso significa ser conservador, somos conservadores. Mas definitivamente isto não necessariamente é algo negativo, muito pelo contrário. Acho que existem preceitos da nossa sociedade que precisam ser preservados e o MBL vai ajudar a preservar esses preceitos, esses fundamentos da forma como achar melhor. E também existem divergências internas no movimento sobre os mais variados assuntos, nós também discutimos internamente sobre os mais diversos temas, mas existem pontos centrais que definitivamente nós defendemos e podemos ser considerados conservadores nesse aspecto e eu, pelo menos, não tenho nenhum problema com isso. Não é um pecado ser conservador. Exatamente. O maior pecado é ser corrupto. Viu? E o que é ser conservador? É bom que as pessoas entendam. O que é ser conservador? De respeitar o professor na sala de aula, por exemplo? Então eu sou conservador quando eu condeno isso. Então, se isso é ser conservador, ou seja, que se respeite os nossos professores, que se respeite os nossos pais. Então o que a gente tem que ser? Isso é ser conservador. As leis... Nem toda, tem muita lei aí que é melhor que nem existisse. Certo, mas é justamente isso, né? Então, o sentido, eu quero que explique o que é ser conservador. Exatamente. Até hoje eu não entendi. Eu sei muito bem o que significa ser corrupto e incompetente. Exatamente. Pronto, então vamos comer, né, gente? Vamos. Obrigada, Eduardo. Tchau, Obrigada, Holiday. Com prazer. Tchau, gente. E amanhã, Obrigada. às 8 horas, nós estamos lá no segundo Fórum de Concertação Política, que vamos, inclusive, porque algumas pessoas já questionaram, vamos levar o fórum também a Salvador. Boa. O privilégio não vai ser só de Feira de Santana, que merece todo, vamos dizer, avant-première, né? Mas vamos dar essa vezinha para Salvador também. Então tá bom. Valeu, gente. Até.